Boa tarde, gente querida. Já estamos começando aqui, deixando na minha tela aqui meu querido amigo Rafael Bittencourt, uma fera na geopolítica, entendeu? Trazer o Rafael Bittencourt para esse momento aqui é simplesmente sensacional. Por quê? Porque ele tem estudado, é a formação dele, e ele não só conhece a geopolítica, como conhece também o mundo espiritual. Então, essa live aqui de hoje, gente, vai ser uma live muito importante de conscientização. Nós vamos orar também pelo povo ucraniano que está buscando a Deus, estão orando, jejuando, mas nós estamos vivendo momentos muito sérios e muito delicados, porque os exércitos russos já estão na capital de Kiev. Então, embora haja uma resistência, pode ser que dentro de horas nós já tenhamos aí a tomada do poder russo na Ucrânia, se eles realmente não conseguirem resistir. Porém, como os ucranianos, principalmente aquela região ali mais ocidental, eles têm resistência, têm armas, afinal de contas, a Ucrânia é uma nação aí de 40 milhões de pessoas, não é assim tão simples. Se eles quiserem resistir, não é tão simples que o Putin possa invadir. Hoje, a OTAN praticamente já disse que não vai fazer nada, afinal de contas, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. Os americanos, o próprio presidente Biden falou para os americanos saírem de lá, porque ele também não vai intervir. A única coisa que nós temos agora são sanções econômicas, entendeu? E eu vi um discurso do Biden ontem dizendo assim: daqui um mês a gente vai ver como essas sanções econômicas vão estar trazendo efeitos. A verdade é que eles congelaram, né, as operações financeiras dos 4 principais bancos russos, né? E hoje você não pode enviar dinheiro nem para a Rússia por nenhum desses bancos. As sanções estão acontecendo por parte dos americanos, portanto, no dólar, os britânicos, a libra, a zona do euro, portanto, o euro, e o iene, o Japão. Mas, gente, a Rússia hoje está completamente preparada, com 600 bilhões de dólares já em caixa para aguentar essa guerra e, obviamente, sendo respaldada pela China, que tem uma economia aí de 14 bilhões, trilhões, né, na verdade, de dólares de PIB. Né? Então, gente, sem mais delongas, depois de falar um pouquinho, nós vamos entrar na questão econômica também. Eu quero desejar as boas-vindas para o Rafael Bittencourt, meu amigo, essa fera na geopolítica. Já quero logo de cara aqui dizendo para você que, se você ainda não segue o canal do Rafael, tem que seguir, gente. Tanto no YouTube, Rafael Bittencourt, eu vou escrever daqui a pouco aqui, botar na tela, quanto no Instagram e nas outras mídias que ele tem, ele vai falar aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por esse momento tão importante que você está dividindo os seus conhecimentos aqui comigo, com o meu público. Que legal, meu amigo. Eu que fico muito honrado, né? Glorifico a Deus por sua vida, sua jornada, seu caminho. Como você tem há tantos anos, né? Vem tantos anos sendo usado por Deus para falar de escatologia, né? Tantas mensagens edificantes, uma igreja sólida, né? Relevante aí em São Paulo, em vários lugares do mundo com as suas, né? Suas células, né? Suas unidades familiares. Eu tenho certeza que ninguém tem mais dúvida, né? Que Deus te chamou para algo muito grande. Isso tem se revelado. Eu fico muito feliz pelas suas palavras, né? Pelo seu comentário que me introduziu aí. Estou muito feliz de estar aqui com a sua audiência, seus intercessores. Quero contribuir com a caminhada de todo mundo, orientar sobre o que está acontecendo agora, numa região já historicamente tão sensível, né? E que tem de mostrar para a gente aí um panorama profético e de futuro muito grande, né? Só a gente ampliar um pouquinho a perspectiva, não precisa nem forçar muito. A gente tem clareza de que profecias se cumprem e de que também nós estamos diante agora de uma janela profética e de um temor no mundo, né? Há um temor muito grande envolvendo outras nações poderosas, povos vizinhos que estão se deslocando, soldados, efetivo militar. Bom, olha lá, enfim, vai ser um bate-papo muito, muito proveitoso, creio eu assim. Bom, Rafael, nós vamos direto já para as perguntas que eu selecionei aqui. Mas antes, eu quero pedir para todo mundo que está aqui, nós estamos chegando a 3.500 pessoas ao vivo. Eu sei que esse horário, a gente estava, a princípio, fazendo às 20 horas,
Mas eu conheço tanto o Rafael, sabia que ele ia fazer comigo, que eu já botei o banner, já anunciei que seria às 20 horas, né? Mas aí ele me avisou que ele está vindo para São Paulo. Exatamente às 18 horas ele estaria em voo. Exato, Então, por exato. isso eu não queria perder esse momento de tê-lo aqui. Mudamos para meio-dia. Esse momento não é tão próprio, tem muita gente trabalhando, mas essa live vai ficar salva aqui no meu canal do YouTube. Mas eu queria pedir para você usar as suas mídias, o Instagram, e compartilhar o WhatsApp, tudo que você tem, Telegram, chamando para cá, gente. Porque ainda que fique gravada, quando é ao vivo, você tem a oportunidade de perguntar e nós vamos responder as perguntas das pessoas, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Rafael, eu quero começar perguntando para você por que o Putin quer tanto a Ucrânia, tá? Ele, recentemente, há um mês e meio atrás, ele deu uma entrevista para um grupo de jornalistas e ele, quando você ouve o discurso dele, sabe, fora do contexto geral, você fica até do lado dele. Você até acha que ele tem razão, porque ele disse o seguinte, olha, sou eu que estou botando mísseis lá no Canadá? Sou eu que estou botando mísseis atômicos lá no México? Não, eu não estou botando mísseis no México. Agora, vocês da OTAN, vocês convidam a Ucrânia para fazer parte da OTAN para quê? Para colocar mísseis atômicos aqui no meu quintal, em divisa com a União Soviética, a horas, né, de Moscou? Uhum. Eu estou realmente... Porque a jornalista perguntou qual é a garantia que você dá de que não vai ter uma invasão russa. Ele falou, a garantia que eu vou dar depende muito mais de vocês, porque vocês estão avançando, e aí no discurso dele, ele fala que desde 1990 houve 5 incursões, né, da OTAN, aumentando o número de países e tal. Mas eu quero te perguntar, o que está por detrás dessa investida peitando a OTAN, peitando os americanos? Fala para mim. Olha, eu acho o seguinte, entender a cabeça do ex-coronel da KGB é difícil. Mais difícil ainda é a gente não reconhecer a fraqueza política do atual presidente da maior potência mundial, que são os Estados Unidos. Você tem toda Então, a razão. assim, para mim é impressionante. O Putin só está sendo o que está sendo agora porque, do outro lado, a potência hegemônica é permissiva, né? É permissiva. O Sleep Biden, o sonolento Biden, ele foi permissivo. E aí eu penso se realmente é isso, a negligência que eles foi proposital, né? Assim, entender a cabeça do ex-coronel da KGB é um pouquinho difícil, porque as informações que vêm da Rússia são sempre informações que você não consegue apurar a precisão das mesmas. Assim como as que vazam do serviço de inteligência norte-americano, você não consegue apurar. Mas a mídia ocidental, ela apura, né? Ela consegue futucar mais, tem mais entrada do que a mídia russa, né? Vamos colocar assim. Mas uma coisa é muito claro. O Putin, ele falou no seu pronunciamento de mais de 1 hora, né? 1 hora, foi precisamente, 50 e poucos minutos, 1 hora. Diferente do presidente dos Estados Unidos, que falou durante 15 minutos. Ele falou 1 hora, ele contou a história. E deu para ver ali, uma frase dele foi muito importante. Ele falou assim, quem não ficou com o coração arrebentado com o ruir da União Soviética, né, é uma pessoa insensível. E quem acha que eu quero restaurá-la não tem cérebro. São falas do Putin. Então, o que ele estava falando? Ele estava contando a história do Império Russo, né? Está falando do período dos czares. Ele chegou a esse período, o período dos czares, antes da Revolução Soviética, né? Depois ele entrou na União Soviética, em todos aqueles países do leste europeu que faziam parte da União Soviética, e a Ucrânia era uma. Bom, o pessoal tem que lembrar que a planta nuclear da União Soviética estava na Ucrânia, né? Então, base do armamento nuclear. Exatamente. Então, assim, ele conta a história dos czares, do Império Russo, ele conta a história da União Soviética e ele mostra como, inclusive, a OTAN estava usando a Ucrânia. Estava usando a Ucrânia e sempre usou a Ucrânia, não só a OTAN, mas o Ocidente, né, como uma marionete, para parte do jogo político, instrumento de negociação com a Rússia, pressionar a Rússia utilizando a Ucrânia e munindo a Ucrânia, armando a Ucrânia. Os Estados Unidos já chegaram a mandar mais de $1 milhão por dia para a Ucrânia, em equipamento e recurso financeiro diretamente.
Então é claro que o Putin, ele não é o demônio que a mídia ocidental pinta, mas ele não é flor que se cheire. Então, assim, eu não confio no Putin, assim como não confio no Joe Biden, que não confio nos democratas, vamos falar assim mais especificamente, né? Se a gente pensar nas maiores guerras que estiveram recentemente, ou pensar no Oriente Médio, pensar no Afeganistão, pensar no Iraque, são coisas de democratas. E quais foram as causas objetivas? Qual foi o benefício para a humanidade? Olha o prejuízo humano, olha o prejuízo social, cultural, olha o problema que se gerou em termos de terrorismo no mundo inteiro com as guerras fabricadas, né, com Barack, com Bush e etc. Então, perceba em quem a gente confia. Mas falando especificamente sobre o Putin, eu vou pegar a fala aqui do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falou ontem numa entrevista para a Fox News americana. Ele falou o seguinte: se eu estivesse no cargo, isso nunca teria acontecido. Eu não tenho E ele diz, a mídia pintou o Trump, o Laranjão, pintou como um demônio, esse cara vai provocar uma guerra, esse cara não é pela democracia. O Guga Chakra chorou ao vivo, a CNN norte-americana, o apresentador chorou ao vivo quando foi anunciado que o Joe Biden ganhou. Não, e olha, depois que o Joe Biden entrou, teve logo Israel e Gaza, 11 dias de conflito. E quem estava financiando Palestina na primeira semana de governo? 20 milhões de dólares, Joe Biden. Logo depois teve Nagorno-Karabakh. E olha a tensão no Mar Meridional. E agora a Rússia e a Ucrânia. Então, veja, a democracia não faz guerra, mas democrata faz. O Trump, ele falou o seguinte, eu já vou devolver a bola aí para você. O Trump falou assim, olha, eu acredito que o Putin queria negociar. Ele deu sinais de que queria negociar. Ele vem, já desde a última ação em 2014, ele vem queixando-se e ele vem falando que a presença da OTAN aqui no leste europeu é um incômodo para mim. As pessoas têm que entender que aquele cinturão ali do leste europeu, que é a Europa Oriental, era como se fosse um cinturão de apoio para a Rússia. Quer dizer, eu tenho um entreposto antes da Europa estar aqui no meu sovaco. Vamos pensar em hegemonia, vamos pensar em zonas de influência. Os Estados Unidos têm. A América Latina é uma grande zona de influência dos Estados Unidos, sempre foi. Né? Nós temos países que os Estados Unidos se apoiam, em qualquer intervenção ele tem uma zona de apoio. E a Rússia não tinha isso, não está tendo isso com o ruído da União Soviética. Então, o que é o argumento dele? Tá? Não são os meus. O argumento dele é: vocês estão avançando no meu território e eu estou falando que isso não vai dar certo. Então, ele fez duras críticas, ele disse que iria fazer, ele disse que iria tomar as ações, as atitudes, se a OTAN não regredisse o seu plano de incluir a Ucrânia. Só que eu falei que a Ucrânia foi usada. A OTAN usou a Ucrânia para chegar nesse termo. A OTAN, os Estados Unidos e os senhores do mundo usaram a Ucrânia, muniram a Ucrânia para estourar nessa guerra nesse momento agora. Porque a Ucrânia não tem condições de enfrentar a Rússia, ninguém analisaria dizendo, não, vai fazer frente, vai nada, tem baixas da Rússia, claro que tem blindados da Rússia sendo destruídos, claro que tem, mas Kiev, o próprio serviço de inteligência falou que Kiev vai cair em 48 horas, né? 48 horas a capital da Ucrânia vai cair. Então veja, o que ele quer, é muito difícil entender o que ele quer, mas aí que está em curso uma visão neo-imperialista da Rússia, está em curso. Então, o próprio serviço de inteligência russo, um dos porta-vozes, um professor de geopolítica, ele falou ontem, e o portal RT replicou para a gente. Eu coloquei na live para o pessoal, ele disse assim, vocês estão diante da doutrina Putin. Entendam que a partir de agora, esse é o modus operandi que a Rússia vai dialogar com o Ocidente. O que ele está dizendo? Eu não sei muito bem, eu, Rafael, não sei muito bem o que está por trás dessa decisão do Putin, mas uma coisa eu sei. Temos um jogador fraco na democracia ocidental. O presidente dos Estados Unidos, o Emmanuel Macron, o Scholz, que agora é o primeiro-ministro da Alemanha, as principais potências ocidentais não provocam medo no Vladimir Putin e no Xi Jinping. Então, preparem-se, porque, como disse a CNN, esse é o primeiro dia da nova ordem mundial. É o que a gente está vendo. É assim que a Rússia vai reagir aos seus interesses, aos seus incômodos, e é assim que a China vai reagir. A gente vai chegar nesse ponto da China também, né? Eu queria fazer alguns comentários do que você falou, porque, na minha opinião, Rafael, na verdade, isso é uma guerra de interesses, e você disse muito bem que a OTAN usou a Ucrânia, mas também a Rússia está usando a Ucrânia, porque
Há algum tempo atrás, a Rússia fez um acordo com a Ucrânia, em Sim. que a Ucrânia devolveu todas as armas nucleares, porque 1/3 de todas as armas nucleares da União Uhum. Soviética ficavam na Ucrânia, porque a Sim, Ucrânia estava realmente fazendo divisa com a Europa Ocidental. E o que sim. que ele fez? Você me devolve todas as armas nucleares que eu assumo um compromisso de não te invadir. E a Ucrânia fez isso. A Ucrânia devolveu as armas, ficou completamente à mercê e ele está invadindo. Porque se ela falasse, não, não vou devolver, porque isso aqui é a minha garantia. Porque, gente, para vocês entenderem um pouquinho também da questão econômica, de quem está brigando com o quê, de um lado, você tem os Estados Unidos, que tem de PIB, que é o Produto Interno Bruto, 23 trilhões de dólares Yes. ano. Sabe qual é o PIB da Rússia? 1,5 trilhão de dólares. Nós estamos falando de 15 vezes menor. Se você pensar do ponto de vista bélico, a União Soviética, embora ela tenha poder para destruir o mundo, ela não tem 1/4 do poderio bélico. Mas ela agora se juntou com a China, e ela, inclusive, disse, né, que a China é a almofada dela, só que a China tem 14 trilhões. A China, economicamente, já está fazendo uma Sim. à frente aos Frente. americanos. E o que o Rafael falou sobre o governo fraco do Biden é verdade, e da Europa também, mas não é só pelo caráter deles. Hoje, a Alemanha depende 40% de toda a sua energia do gás que vem da Russo. Rússia. A França Exato. também. Então, hoje, pelo fato da Ucrânia não ter entrado na OTAN, eles não vão fazer absolutamente nada. E, na minha opinião, o viés do Putin é, sim, trazer de volta o poder, a glória. Ele chegou a dizer que ele quer ser como um herói para a União Soviética, Sim. como Lenin foi no passado. Agora, Verdade. isso tem dois lados, porque, de fato, Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi a primeira capital da Rússia. Então, há questões culturais, você tem grupos separatistas lá dentro que querem que a Rússia tome, porque eles falam russo, o dinheiro deles é o rublo, quer dizer, eles são russos dentro da Ucrânia. Então, a minha segunda pergunta você acabou já respondendo, né? Será que a intenção do Putin não é restabelecer a União Soviética dominando todas as nações que fazem parte dessa aliança? Eu É vou estender interessante. a pergunta para a seguinte questão. Bom, eu acho que é praticamente inevitável. Eles vão tomar Kiev, vão tirar o presidente e vão botar um presidente pró-Rússia. Entendeu? É óbvio que pode Como acontecer. era lá em 2014, antes de entrar o Zelensky, era um Eles fizeram pró aquela Moscou, ponte, né? como E aí fizeram com a Crimeia. uma pressão do Ocidente, colocaram aí o Zelensky, que é um ator, né? E dá para ver que realmente é uma pessoa sem qualquer Não, envergadura, né? era um ator que tinha participado de uma peça, não me lembro se era em que ele era o presidente da Ucrânia, né? Botaram um comediante, é uma Exato, piada, né? exato. É impressionante. Uma coisa as pessoas precisam saber, lembrar sempre disso. Existe um filme antigo, acho que é início dos anos 2000, ou final da década de 90, que é Mera Coincidência. Eu sempre cito o pessoal porque esse filme é uma cômica política, ele trata da crise política norte-americana. A história, basicamente, sem dar muito spoiler, é um presidente norte-americano, democrata, que ele é pego em um adultério com a secretária, né? Lembrando muito o Clinton, né? Mas ele é Parece até pego... o House of Cards, né? Que parece. é uma série House of também. Cards é bom, é pesado, mas é bom. É. Aí, esse filme ele é cômico porque ele mostra o seguinte: o presidente foi pego em processo eleitoral. Em ano de eleição, pegaram ele com a boca na botija, adulterando, né? E aí, o que eles fizeram? Criaram uma guerra. Inventaram uma guerra para Para poder desviar. construir uma cortina de fumaça. Por quê? O presidente estava caindo em popularidade. O presidente caindo em popularidade significa que o projeto de poder do partido e dos seus financiadores, alô, indústria bélica, alô, família da Pólvora, alô, família do Pom, e aí os financiadores do partido, os financiadores do presidente, estavam tristes. Então, o que eles fizeram? As pessoas precisam olhar para o outro lado, criaram uma cortina de fumaça. Por que eu estou contando isso para vocês aqui, que é interessante? Em 2014, quando teve o conflito da Crimeia, em 2014, o Putin ele estava em queda de popularidade. O Putin caía 35% da sua popularidade.
E olha só como é impressionante, né? Um déjà vu que a gente está tendo. De 2021 para 2022, a queda de popularidade do Putin era de 32%, 33%. Veja como é interessante isso, né? Tem uma questão aí que é essa queda de popularidade, ele agora entra numa nova guerra. O povo russo, as pessoas entendem, o povo russo que está vendo o rubro a 80, um dólar vale 85 rubros, ontem estava assim, hoje deve estar até mais, por causa das sanções e dos bloqueios, o povo está com inflação, o povo está sofrendo. O povo russo tem quase 11% da população na zona da miséria. O povo está aprovando? É claro que não. Só ontem a polícia russa tinha prendido, levado em detenção mais de 1.500 pessoas que estavam protestando contra a guerra. Isso em Moscou. Ali em São Petersburgo, estavam as pessoas protestando. Veja, o povo russo não quer essa guerra, o povo não está feliz, o povo não aprova isso. Ele está fazendo por uma necessidade pessoal. Só que tem um outro detalhe aí, essa questão do gás é muito importante, ela mata a charada fortemente. Só que tem uma outra coisa. Quem domina o Mar Negro? A Rússia e a Turquia. Muito importante. E a Rússia, ela fez isso porque o Mar Negro é importante para ela. Assim como o Cáspio é importante, assim como o Báltico é importante, e a Europa morre de medo, porque a Rússia acessa o continente pelo Báltico facilmente. Isso é um problema. Até Suécia, Finlândia estão querendo acabar com a Exato. OTAN, nunca se envolveram nisso aí, porque eles estão com Exato. medo da Rússia Da dominar o retaliação. Báltico e começar a botar navios lá e querer controlar o tráfego. Pronto. Se o pessoal recordar aqui, quando eu dei aula de geografia e história, né, pela formação, e lá no livro didático tinha assim, qual foi a causa da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial? Aí tem toda aquela historinha do arquiduque Francisco Ferdinand, e lá. Gente, isso é mentira, gente. O que determinou a Primeira Guerra Mundial, consequentemente a Segunda, que a primeira não se resolveu, deu origem à Segunda. Domínio de rotas marítimas comerciais. 80% do comércio do mundo é feito por mares. A Rússia domina o Mar Negro junto com a Turquia, domina o Cáspio, ela domina o Báltico e ela domina o Ártico, com seus quebra-gelos junto com a China. Veja, a Rússia e a China ganharam a batalha lá no Alasca para dominar o petróleo. A China está explorando o petróleo. O Alasca quis negociar com a China e não permitiu que o Joe Biden intervisse na história. Então, veja, nós temos aí o domínio do gás, o fornecimento de gás ali na Europa, né? O gás disparou agora, com as sanções, inclusive, né? O gás disparou. Tem domínio de rotas comerciais. Inclusive o segundo gasoduto, o Nord Stream 2, que foi terminado em novembro, que seria inaugurado, não vai ser mais. E não isso vai. faz o quê? Torna ainda mais a Alemanha subserviente à Rússia, porque com esse segundo gasoduto eles teriam ainda mais energia, né? Mas agora, por isso que a Alemanha está manietada. A Alemanha não vai guerrear contra a Rússia porque ela depende. Aliás, a Angela Merkel, ela acabou com todas as indústrias, né? Com todas as usinas atômicas para ter um ato político de energia limpa e coisa e tal. E o que ela fez? Caiu no colo do Putin. E eles eram irmãos, amigos. Na antiga União Soviética, ela era da Alemanha Oriental, quer dizer, tudo isso você percebe que isso não vem de agora, isso são coisas que vão sendo feitas há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e de repente isso tudo acaba culminando no momento oportuno, porque a pandemia propiciou isso, o enfraquecimento dos americanos, porque estão divididos dentro do seu próprio país, um governo fraco. Agora é o momento oportuno para ele ganhar popularidade, porque, veja, ele tem o desejo, Rafael, de ser o homem mais querido desde Lenin. Então, para ele tem que ser forte. E para o mundo, está todo mundo dizendo o Biden é fraco e o Putin é forte. Estava caindo a popularidade dele por questões econômicas. Mas agora, daqui a pouco, embora o povo russo seja contra, eles vão se juntar. Agora, eu queria te perguntar se você acha que depois que tomar a Ucrânia, porque, na minha opinião, vão tomar e a OTAN não vai fazer nada e nem os americanos vão fazer nada. Você acha que ele para por aí ou ele vai seguir adiante? A Polônia já está morrendo de medo, os americanos já mandaram tropas lá. Mas eu tenho dito, uma coisa é a OTAN entrar lá, botar
trocar um pouco de tiro, outra coisa são os americanos. Porque se o exército americano matar soldados russos, vira a Terceira Guerra Mundial, Ah, meu é. amigo. Aí virou uma Aí é guerra uma global. questão de, olha, eu não vou permitir que o meu adversário venha aqui me atacar. E o que você acha disso? Ele vai parar aí? É só uma questão Não, de Ucrânia ou ele vai adiante? ele não vai parar, não. O urubu, quando sente cheiro de carniça, ele não sai de cima. Eles já perceberam que tem um jogador na geopolítica morto, fraco, né? Que é aí, no caso, a potência, ainda a potência hegemônica. O bastão está passando de mão, né? A ordem está mudando, a ordem de poder do mundo. Ele não vai parar por aí. O discurso dele, ele deixou claro da grande Rússia. Tá falando, essa é a linguagem do Império Russo, da época antes de virar a União Soviética, repito. Ele não vai parar. Porque, assim, no jogo da hegemonia, na disputa de poder, na geopolítica, que são as estratégias dos países, eles não regridem quando percebem que podem conquistar territórios e zonas de influência. Eles não regridem. Porque se eles regredirem, o inimigo vai avançar. E, assim, uma coisa a gente tem que ter clareza é que agora, por exemplo, enquanto a gente está batendo um papo aqui, ele aceitou, o Putin deu sinalização que vai enviar um representante para ter um diálogo na Bielorrússia. Então, o Zelensky, ele pode enviar o seu diplomata, que o Putin vai enviar o seu diplomata. Acabou de sair agora essa informação. Eu estou seguindo vários canais de repórteres que estão lá na Ucrânia, né? Russos na Ucrânia, ucranianos mesmo, que eles acabaram de reportar aqui. O Putin aceita. O Zelensky tinha falado, logo que amanheceu, depois de Kiev ser bombardeada, né? Uma aeronave russa foi alvejada por um caça ucraniano. Enfim, o bicho pegou ali em Kiev. Ele percebeu que Kiev vai cair. Então ele estava disposto a negociar com Putin, a negociar uma rendição, uma zona neutra, em zona neutra, declarar neutralidade em relação à OTAN. Fugindo, né? Ele vai sair de lá. Ele não vai ficar. Sim. Ele disse que vai ficar, né? Ele disse morre. que, não, eu sou patriota, eu sou ucraniano, eu vou ficar aqui, tal, mas dificilmente ele vai ficar ali, né? Dificilmente ele vai ficar ali, ele vai sair. Os russos vão encarar isso como um perigo, né? Se ele ficar lá, Sim. ele ganhou a eleição. Então ele tem pelo menos metade do país, ou até mais, fica do lado dele. Eu creio que ele está negociando uma rendição, alguma coisa assim, mas na hora que for tomar a mesa, ele vai embora. Ele vai embora. Em algum país, como todas as revoluções na história, né? O Reza Pahlavi, quando houve a Revolução Islâmica no Irã, ele foi para a França, entendeu? Como o próprio Chiang Kai-shek, na época da Revolução Chinesa, né? A Revolução Comunista, fugiu para Taiwan. Então, assim, ele vai embora. Agora, você acha que eles vão só até os países que antes faziam parte da União Soviética e ali ele bota a sua fronteira, ou ele tem uma visão de domínio mesmo? Porque a China, você vê que a Rússia, ela tem o poderio militar, né? Tem bombas atômicas, tem poderio nuclear, capaz de destruir o mundo, infinitamente inferior aos americanos, mas a China tem dinheiro e está investindo no mundo inteiro, até aqui na América Latina, em infraestrutura, né, aeroportos, em ferrovias, em barragens, né, em hidrelétrica, aí por diante. Então, eles estão juntando uma coisa que os Estados Unidos têm sozinhos, só que os Estados Unidos estão ficando enfraquecido. E daqui a pouco eu vou perguntar o que isso tem a ver com Israel, porque Israel, estrategicamente, está do lado, geograficamente do lado deles, mas é o único país que apoia os americanos. Então, o enfraquecimento dos Estados Unidos afeta diretamente Israel, né? Eu acho que ele não vai parar, não, Lamartine. Eu acho que ele não vai parar. O Putin não vai parar. Vai ter uma pausa, vai ter um intervalo agora de estabelecer uma linha diplomática. Por quê? As sanções e os bloqueios para com a Rússia são muito pesados. Tanto que o rublo desabou, né? Empresas, os bancos, né? O Gazprom Bank, vários bancos da Rússia foram impedidos de negociar. Ele foi inteligente. Por quê? Ele abasteceu os cofres. O principal fornecedor hoje de insumos para a agricultura é a Rússia, depois é o Canadá. Eu estou falando de fertilizante. É a Rússia, o Canadá e a China. Mas a China tem uma demanda própria, né? Mas hoje a demanda de fertilizantes, contando Rússia e Bielorrússia, eles dominam quase 30% da produção de fertilizantes. É muito importante porque vai acabar afetando economicamente o mundo. O Brasil, por exemplo, ele depende do fertilizante, do adubo. Exato.
Brasil não tem estoque para 30 dias. Não tem. Trigo, 30% do trigo do mundo sai da Rússia e da Ucrânia. E da Ucrânia, exato, E exato. começa a produzir o quê? Inflação no mundo. A própria gasolina, a Rússia é o segundo exportador e o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Reserva gigantesca, sim. Gigantesca. Então, vai afetar a gente. Eu queria que você falasse um pouco disso, como isso afeta economicamente economias como a do Brasil, e se isso pode afetar, inclusive, a balança das eleições aqui no Brasil esse ano. Eu acho o seguinte, ali, só voltando a um pouco da pergunta anterior, se ele vai parar. Eu não acho que ele vai dar uma pausa, vai estabelecer linha diplomática, até porque ele disse que se as sanções continuassem, ele iria encerrar o acordo com a Estação Espacial Internacional, e isso aí, a reentrada, né, de espaçonaves na Terra ia ser um problema, e satélites iam cair, ele mesmo falou, né, o porta-voz tá aqui, ó, eu estou com o RT aberto, e ele fala o seguinte: o chefe espacial russo diz que pode deixar a Estação Espacial Internacional colidir com os Estados Unidos, se as sanções prosseguirem. Só que isso daqui é uma ameaça com outra linguagem. Qual é a ameaça de fato? A ameaça de fato é que muitos satélites russos são equipados com arma nuclear. Isso não é viagem, gente. Isso aqui não é loucura. Satélites equipados com arma laser, tá? Inclusive, se você colocar aí no... destruir os mísseis, né, que são transcontinentais com ogivas atômicas. Exato. O Donald criou a Força Aérea Espacial, todo mundo ficou zombando. Netflix fez até um meme aí, fez um filme que era uma zombaria da Força Espacial Americana, mas o Laranjão tinha razão, pô. Ele percebeu qual é a ameaça. A ameaça vem do espaço, né? Só quem assistiu o filme Geostorm, lembra, vai fazer essa conexão. A ameaça vem do espaço. Então, o interessante é o seguinte, ele falou assim, ó, se continuarem as sanções, eu posso usar o que está lá em cima, hein? E o povo mesmo não sabe o que está lá em cima, não. Mas eu tenho algumas brinquedinhos lá em cima que fez a França se unir aos Estados Unidos para tentar... Você acha que ele tem coragem para isso? Porque, assim, eu não acho que os americanos têm coragem de invadir a Rússia para entrar numa guerra bélica, porque seria a terceira guerra mundial. Mas você acha que ele provocaria uma terceira guerra mundial? Eu não acho que ele provocaria isso, não. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, só entraram quando Pearl Harbor foi atacado. E Pearl Harbor foi permissivo, né? Foi permissivo, né? Foi até um convite para que fosse... Foi um convite. Os americanos queriam entrar, mas não tinha motivo, né? Foi um convite. Olha, a gente olhar ali a Ucrânia sempre tem algo ventilado aí, é que, gente, quando eu falo alguma coisa que é informação, eu cito a fonte. Quando é especulação, eu falo especulação. Quando é teoria, eu falo teoria. Tem algo ventilando, pois é uma especulação, embora parte dessa informação esteja no site da Embaixada Norte-Americana, no site oficial da Casa Branca, no site da Casa Branca, especificamente, falando sobre as regiões que fabricam, lugares na Ucrânia, são os laboratórios, né, lá da Ucrânia. Laboratório de nível 2 e 3. E aí, começou a se ventilar na internet que os alvos de ataque da Rússia na Ucrânia eram exatamente... A Reuters já desmentiu isso, porque a Reuters sempre vai desmentir, né? A grande mídia sempre vai desmentir. Os checadores de fato sempre vão fazer isso. Mas os alvos em que a Rússia estava pontualmente atacando eram exatamente os alvos onde os Estados Unidos estavam montando suas bases para fabricar bio, o pessoal já sabe, né? Então é interessante, a Ucrânia sempre foi usada por esses caras, sempre foi. Porque ela está ali na divisa, né? Exatamente. E tem uma coisa crescendo, Lamartine, desculpa, sim, é verdade. Eu estou escrevendo um livro sobre o código oculto dos símbolos. E aí eu me deparei com um código oculto, um símbolo que é um símbolo satanista, que é muito utilizado pelos neonazistas. E um dos símbolos da guarda ucraniana é este símbolo. Então, o que o Putin falou sobre os nazi ali, é verdade. É verdade. Esse não é o principal argumento dele, mas isso existe. Então, sempre foi um campo de experimento dos globalistas, e eles sempre usam esses momentos distópicos do mundo. Né? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você acredita que os
Illuminati, esses grandes metacapitalistas, que eles já estão além, né, de bilionários, esses camaradas, eles é que estão por detrás disso para fomentar uma guerra, para lá na frente haver a necessidade de uma nova ordem, de um Com toda controle. certeza. Eu falo isso com toda certeza. Olha, nós estamos Eles diante não do quê? eles não estariam do lado do Putin. Na verdade, eles estão mais do lado da Europa Ocidental, né? Claro. Que guerra! Pronto, mas estamos ao vivo outra vez. Meu Deus do céu! Eu falei, eu vou perder essa live aqui, meu Deus, é guerra. Eu até brinquei e falei, olha, não, Jesus não voltou e eu fiquei, não, eu tenho certeza da minha convicção aqui, cara. Gente, eu tenho certeza da minha salvação. Aqui, ou foi guerra espiritual, ou porque eu sou velho e não conheço muito essas coisas. Acho que foi algum ataque russo, viu? Mas volta lá, o que você estava falando? Ó, gente, aproveitar esse momento aqui, ó, nós chegando a bater 10 mil ao vivo. Gente, tá acendendo, apagando a luz sozinho? Ah, não, é a luz ali. Olha, já fala que é um ataque rápido. Que era uma guerra espiritual aqui. Eu vou pedir para você chamar todo mundo, porque a coisa aqui está pegando fogo, gente. Rafael Bittencourt está botando fogo aqui na gente, viu? Vamos lá, Rafael, continua o teu raciocínio. A gente estava papeando aqui sobre essa questão dos senhores que controlam o mundo, né? A gente não pode. Agora às 15 horas, eu estou fazendo uma live com o Rodrigo Aldeia, né? Que é um especialista em Shemitah. Ele fala em Shemitah. E nós vamos falar desses ciclos. E como... Que, aliás, foi o primeiro a falar de Shemitah no Brasil, viu? Verdade. Atrás de mim. Verdade. E aí, uma coisa interessante são os ciclos, né? Que com uma certa constância, e essa elite mundial trabalha muito bem com esses ciclos, e são ciclos distópicos, né? São grandes quebras na sociedade, do ponto de vista econômico, ou por uma guerra, enfim, as pessoas precisam ficar muito atentas a isso. Mas está diante de nós, né, Lamartine, e todos os queridos já assistindo aqui, o The Great Reset, que é a nova ordem. Está diante de nós uma Agenda 30 das Nações Unidas, que é a reformulação da sociedade como um todo. Como um todo. E para isso acontecer, precisa haver a quebra das nações poderosas que podem impedir, e isso tem que acontecer a partir de um abalo econômico mundial. Para isso precisa ter guerra. Exato, porque sem a guerra... Se você pegar a China não quer saber de Great Reset. Agora que ela tá tomando conta, o Great Reset para ela é mudar, né, a matriz do dólar para a moeda dela. A Rússia não quer saber do reset. Por quê? Porque ela está crescendo de novo. Agora, esses metacapitalistas, globalistas, eles querem saber do reset. E o reset, sim, vai apresentar o governo do anticristo. Então, como que você pensa que... Você acha que isso que está acontecendo agora, o levantamento desse bloco oriental de pessoas totalitaristas, você acha que eles podem impedir um pouco esse grande reset, ou esses camaradas vão aproveitar isso, tudo que está acontecendo, e vão estabelecer a despeito deles? Porque a gente sabe que uma Rússia, um Putin, com o orgulho que ele tem, o Xi Jinping, ele não vai querer aceitar uma nova ordem proposta pelo Ocidente. Não vai. E esse alinhamento é bem interessante, né? A gente vai conversar mais um pouquinho para frente, mas esse alinhamento é muito legal. Veja, eu até comentei com você em off da marcha que está tendo agora dos chechenos. Pô, legal. Mais de 10 mil. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar um pedacinho. Veja, a Chechênia já teve em briga aqui com a Rússia durante muito tempo, região considerada separatista, mas veja a multidão. Olha a bandeira que eles carregam. A bandeira da Chechênia e a da Rússia. Esse é o exército checheno? 10 mil soldados chechenos marchando agora para a Ucrânia. E eles são muçulmanos? São muçulmanos. Uau! Não, então, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui para te perguntar. Olha eles passando na rua. Ó. Isso eles já estão dentro da Ucrânia. Isso é que estão indo para a Ucrânia. Uau! Então, Chechênia muçulmana.
Espera lá, Rafael. A gente sabe que o bloco do lado de lá, ele é composto por muçulmanos, a gente fala aqui de Turquia, de Síria, que Uhum, são aliados diretos da Rússia, tá uhum. bom? Irã, Irã, principalmente o Irã, que é o maior lá de Gog e Magog. A Rússia, ela é católica ortodoxa, né? ortodoxa. Porém, politicamente sempre estiveram aliados a quem? Aos muçulmanos, às nações árabes. Né? O Bashar al-Assad na Síria, eu lembro até Isso que aí. quando o Obama falou: olha, estou colocando uma linha vermelha aqui. Essa linha vermelha são guerras químicas. Se vocês passarem, vai ter retaliação. O Bashar al-Assad foi, não quis nem saber, atacou com armas químicas e o Obama não fez nada. O Obama passou, o Bashar al-Assad está até lá, até hoje. Então, esses camaradas, eles têm um viés totalitário mais religioso. Você acha que isso se opõe à Agenda 2030? Você acha que isso pode atrasar um pouco essa proposta, que, na minha opinião, é a proposta do governo do anticristo? O que você acha disso? Eu vejo o espírito do anticristo agindo com muita força Dos dois agora, lados, né? dos dois lados, dos dois lados. Aquela pirâmide, né? Que sem falar que é pirâmide Illuminati, mas a pirâmide de estrutura de poder no mundo tem aquele 1% lá no topo que eles fazem por fator religioso. Na live com a Karina Bach, eu falei isso para ela, é fator religioso, ali estão os jesuítas, ali estão os Rothschild, ali estão as famílias poderosas, eles fazem porque acreditam que Luxfero, aquele que carrega a luz, que é Ra-Satã, Lúcifer é só a nomenclatura por causa de dissidência, briga na Igreja Católica, né? Deixa É eu o nome de um explicar uma coisa que arcebispo você falou aí católico. que o povo não entende. Fero, no grego, é carregar. Por exemplo, fósforo é o que carrega a luz. É Mas isso, exato. Lúcifer vem daí, carregar a luz, que é o próprio aquele que diabo. carrega a luz. Né? Exato. E o nome Lúcifer ligado a Satanás foi só uma briga na Igreja Católica. Tanto que na Itália tem uma igreja lá de São Lúcifer, que era um bispo católico, né? Enfim, mas a gente sabe que o nome dele é caído, ele é um enganador. Ele é um Esse Ra-Satã. 1% que está lá no topo, esses senhores do mundo, né? Que está aí, os cabalistas estão inclusos, né? Eles fazem por fator religioso. Paulo já denunciava a bruxaria no judaísmo, né? E a Bíblia tem muita condenação aos israelitas que se ligavam à bruxaria. Isso é condenação. Esses homens continuam operando, eles operavam no Egito Antigo, as forças cósmicas do universo, todo esse ensinamento, todo esse encantamento da humanidade, existe uma liderança que faz por fator religioso. Esse fator religioso é o que que constrói a ideia dos obeliscos, né, dos altos, dos postes, é um fator religioso. E eles acreditam na revelação do anticristo. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo no mundo, e o Raisi da Pérsia, né, do Irã, falando que está disposto a lutar pela Rússia para acabar com a hegemonia e as atrocidades da OTAN, como você vê aqui ali da Venezuela falando do mesmo modo, como você vê o Xi Jinping com seu porta-voz dizendo a Rússia é muito mais do que um parceiro, vocês não sabem o que a Rússia representa. Quando a gente vê, por exemplo, os tchetchenos, que são carniceiros, marchando agora com a bandeira da Rússia, você percebe assim, quando o espírito do anticristo age por uma causa, por uma agenda, ele pouco se importa, ele usa os dois lados. E esses senhores do mundo, eles trabalham com esse princípio. Olha só, vamos contextualizar. O Klaus Schwab, líder do Fórum Econômico, ele disse assim, nós temos a mídia na mão, nós temos os bancos na mão, nós temos os empresários na mão. O que ele está falando? Nós construímos um sistema que faz com que o mundo seja obrigado a obedecer. Olha que interessante sobre o grande reset e a Rússia e a Ucrânia agora. Os bloqueios econômicos para com a Rússia demonstram o quê? A ordem que nós temos hoje, a ordem mundial, que ela vai passar, mas essa ordem mundial que nós temos foi estabelecida por quem? E quando? Foi estabelecida por essa elite, aqueles que fazem por fator religioso, que mandam no mundo, logo depois do pós-guerra. No pós-guerra, né, melhor dizendo, a redundância aí. No pós-guerra. O que eles fizeram? Criaram o SWIFT, tecnologia de transferência de dinheiro, criaram o Banco Mundial. Pediram para que a Rússia ficasse fora do SWIFT. Exato. Criaram a tecnologia de transferência de dinheiro, criaram a internet, são eles que controlam. E o que a Rússia foi fazendo? Deixa eu fazer aqui uma provocação.
que eu estou adorando que você está falando isso, porque essa é uma dúvida que eu tenho. Porque quando a gente analisa o futuro, você percebe um plano super objetivo por parte desses metacapitalistas e globalistas de dominação do mundo através de tecnologia. Mas hoje você tem um outro bloco que tem a mesma, o mesmo viés, o mesmo propósito, né, que é Rússia, China, que estão criando a sua própria internet, que estão criando a sua própria moeda, que estão... Hoje, por exemplo, por que a Rússia está invadindo? Porque hoje ela já tem como manter negociações com outro bloco mundial e não depender desse lado do Ocidente. Eles têm 600 bilhões de dólares de reservas, mas eles têm a China para comercializar, entendeu? Eles têm o Irã, eles têm os países que estão de lá. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, às vezes, aos nossos olhos, nós estamos pensando, porque existem duas visões em relação ao anticristo. Tem aquela visão do anticristo, que será um camarada que se levantará na Europa, né, para a reconstrução do Império Romano, mas tem aquela visão de um anticristo que será muçulmano e que vem do outro lado, porque dentro da própria escatologia do Islã, o Mahdi, ele é o retrato do que a Bíblia mostra do anticristo, né? Então, será que no fim esses dois lados vão convergir e o anticristo vai ser realmente alguém que vai unir todas essas pontas? Ou será que há a possibilidade de, nessa guerra de forças, o Ocidente ruir e eles dominarem o mundo, como é a visão, por exemplo, do Islã? Que a jihad, que nada mais é do que a guerra mundial que vai ser proposta pelo Mahdi e vai dominar o mundo, não vai ser através de paz, vai ser através de guerra. Se bem que a gente sabe do acordo de paz, que é o que inicia, né, a grande tribulação. Como você vê isso? Olha que coisa interessante. Quem são, para o povo do turbante, para o Islã, quem são os porcos e os cães? Judeus e cristãos. Judeus e cristãos. São os porcos e os cães. Inclusive na escatologia muçulmana, né, você não acha muita coisa na escatologia muçulmana, é difícil, né, você encontrar material. Eles falam, inclusive, que quando o Mahdi vier, ele vai eliminar as pessoas que não tiverem uma marca na testa, que a marca na testa é das pessoas orarem. É tudo que eles falam. Ele vai ser muito semelhante à marca da besta. Mas o interessante é o seguinte, olha a declaração do vice-embaixador da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, do dia 20, vou dar a data ainda, dia 23 de fevereiro, agora. Declaração do vice-cônsul da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil tem um assento transitório. Dá uma olhada. Ele falou o seguinte, nós não reconhecemos, olha só, hein? Nós não reconhecemos a soberania de Israel sobre Jerusalém e nós não reconhecemos a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Uau, eu vi isso. Eu vi isso. Opa! Qualquer pessoa que ama as profecias bíblicas fala assim, meu Deus, olha o eixo de Magog aqui na nossa cara. Olha como eles estão afinados, estão tocando a trombeta afinadinhos, né? Afinadinhos. Olha só que interessante. A China criou sua moeda digital, que não é uma criptomoeda, justamente para esses momentos, assim como a Rússia estava criando sua moeda digital na surdina, para esse momento, assim como ela criou uma alternativa ao SWIFT, quietinha, para poder negociar, sabendo que ia ter um bloqueio. Assim como ela criou uma internet desplugada, a China criou uma internet desplugada e a Rússia também. Veja como eles estão alinhados. Quem financiou, quem comprou toda a refinaria, toda a petroquímica do Irã? A China. Então, assim, eu penso o seguinte, tá? Essa discussão se o anticristo ele vem da Europa ou se... Você tem essa visão também? Eu acho isso possível, sim. Eu tenho essa visão. Eu só olhei aqui para baixo, que acabou de chegar uma atualização para mim, que eu falei para vocês aqui. Eu estou cobrindo essa guerra com alguns canais diretos, jornalistas lá na Ucrânia e também da Rússia. Eles acabaram de falar que aqui agora as negociações estão avançando entre o Zelensky e o Vladimir Putin, claro, com seus representantes aí, com os diplomatas envolvidos, e que
possivelmente teremos uma reconfiguração do Acordo de Minsk, né, que foi abandonado agora com a invasão. O Acordo de Minsk foi estabelecido em 2014. Então, a informação que acabou de sair agora, a outra que acabou de sair, é essa daqui, ó, dos chechenos, e é verdade, ó. Esse são o comboio dos chechenos indo em direção à Ucrânia para lutar pela Rússia. Veja, quando o espírito do anticristo age, eles pouco se importam, porque eles eram considerados separatistas, brigavam com a Rússia durante tanto tempo. Enfim, mais informações chegando para o pessoal. Então, é possível que haja uma trégua, né, a linha diplomática estabelecida, depois o conflito volte, não sei. Eu acho que Kiev vai cair hoje, amanhã, mas, enfim, eu acho sim, eu concordo com você com relação a essa questão, né, do alinhamento, da preparação. Eu acho que está entrando agora fatores, pastor Lamartine, esse aditivo dos chechenos, a fala do Xi Jinping, não foi exatamente do Xi Jinping, mas representante do governo chinês, inclusive a incursão de jatos, né, em Taiwan no dia de ontem, essa incursão de 8 ou 9 caças, né, chinês no espaço aéreo de Taiwan foi uma violação seríssima. Eles estão mostrando o seguinte: a qualquer momento nós vamos aproveitar essa lacuna, esse vácuo de poder no mundo, e nós vamos fazer. Por que não faziam antes? Porque, embora o dono, né, o Laranjão, ele era execrado pela grande mídia, o modo dele de negociar era diferente, né? Ele batia na mesa, xingava a mãe, mas lá ele pegava o telefone vermelho e negociava, falou, olha, vamos ver os termos disso, e era um negociador. Tanto que a maior ação militar do Donald foi aquele general iraniano, que eu esqueci o nome agora, que foi eliminado com a ação de um drone. Foi eliminado lá Soleimani, né? Soleimani. Ele era, na verdade, um dos engenheiros mais promissores, que tinha tudo a ver com a questão do desenvolvimento da bomba atômica no Irã, né? Exato. Então, assim... e o próprio Donald Trump foi tão criticado na questão dos imigrantes, mas ele nunca mandou nenhum imigrante embora. E o atual já está mandando tudo para dentro de avião, expulsando, mandando de volta para os países. Quer dizer, é aquela velha técnica do discurso bonito, né, para todo mundo, amar, e depois chega e faz tudo o contrário, né? É verdade. Essa falta de liderança está muito clara, né? Só te dar uma olhada no discurso, eu coloquei lá no meu Instagram, pessoal, dá uma olhada no discurso do presidente dos Estados Unidos, e assim, é minimamente esquisito, né? Eu coloquei lá, pessoal, tá sem áudio, mas você dá uma olhada. Ele fala durante 3 vezes: nós não entraremos em conflito com a Rússia. Nós não vamos mandar soldados para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Nós não estamos em guerra contra a Rússia. Minha esposa usa uma expressão, né, uma brincadeira paulistana, que é ele tá cagando na tanga, quando uma pessoa está com muito medo. Então, veja o desespero, né? Então, agora tudo pode acontecer. Agora tudo pode, tá claro. Assim, o Constantino, ele fez um comentário, eu julguei interessante, que assim, tá claro que a ordem mundial mudou, tá claro. Tá claro que nós estamos diante de surgir de uma nova ordem. Uma nova ordem, que é uma ordem que vem, na verdade, para colocar em xeque essa ordem do grande reset. Então, exato, do ponto de vista até escatológico, pode ser que nós estejamos ganhando algum tempo no mundo para evangelizar. Pode ser sim. Porque esses metacapitalistas, esses globalistas, eles estavam entrando para acabar com a visão judaico-cristã. Embora a Rússia hoje ela esteja se juntando aos muçulmanos, o Putin ele é cristão. Sim. Então, para que isso evolua, eu acho que na hora, aqui a resposta, Rafael, é Israel. O que vai acontecer é a invasão de Israel. Porque em seguida da invasão da Ucrânia, na minha opinião, vai ter a invasão de Taiwan, da China. Também. Nós nem falamos sobre isso. Eu queria até entrar um pouquinho nessa questão, porque Taiwan, para quem não tem o conhecimento, Taiwan ou Formosa é uma ilha que fica a 130 quilômetros do continente chinês e pertencia à China. Mas quando houve a revolução do Mao Tse-tung, o Chiang Kai-shek fugiu para lá e ficou lá governando como um tirano até 1975. Aí ele morre
a partir daí começa a entrar uma democracia e tal, e os americanos sempre apoiaram Taiwan. Por isso, até hoje, a China nunca entrou para valer lá contra Taiwan, porque temendo os americanos, até porque a China dependeu muito do dinheiro americano para poder ser o que é hoje. Mas agora, a China falou, se eles podem, nós também podemos. E isso pode também levar ao ensejo para que o Irã fale, mas se a Rússia pode, se a China pode, eu também vou invadir, porque os judeus estão ocupando um território que eles não têm o direito de existir. Mas é claro, mas então, que nós estejamos, na verdade, muito mais próximos de Gog e Magog do que propriamente do levantamento da agenda da ONU 2030 e do anticristo. O Raisi, ele acabou de falar. O Raisi acabou de dar uma declaração, o chefe do Irã, acabou de dar uma declaração afinadíssimo com a Rússia. E o interessante, pensem assim o seguinte, nós estamos diante do programa nuclear iraniano, né? A ONU fez um acordo lá em 2015, pressionou, né? O Donald entrou e bateu o pé, pressionou Israel, está sob a proteção incondicional dos Estados Unidos, né? Foi honrado, fizeram moeda em Israel para ele, assim como Ciro, etc. Ciro, né? Exato. Então, Donald, aí tinha gente até falando que o Donald era o anticristo e tal, o pessoal também dá uma viajada. Aí, ok, beleza, ele protegendo Israel. O Donald saiu, o Irã já começou, vamos retomar nossa planta nuclear, nosso projeto nuclear. O Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, né? O Bennett, que vai alternar com Yair Lapid, o Bennett acabou de dar uma declaração, nós vamos atacar o Irã quando for necessário. O que ele está falando? Já que nós não temos mais o apoio incondicional dos Estados Unidos, porque são regidos pelos democratas, e os democratas têm outras prioridades, financiar os grupos inferiorizados, oprimidos, né, excluídos da sociedade, colocar o chefe do exército como um trans, etc. Essa é a visão dos democratas. E aí, beleza, a visão deles é essa. O que Israel está falando? Já que nós não temos o apoio dos Estados Unidos, nós julgaremos, se for necessário, julgaremos atacar o Irã sem autorização dos Estados Unidos e da ONU. Israel já fez isso com a Síria. Já fez isso com a Síria. A Síria foi usada, o Irã botava armas lá na Síria, Israel não queria nem saber, ia lá, atacava. Bum. E faz muito bem, porque Israel, exato. Isso, os sírios vão começar a ser armados para agora. Israel já atacou o Irã também. Exato. Né? Exato. Os ataques hackers de Israel são pesadíssimos. Eles atacam a infraestrutura do Irã o tempo inteiro e tem esse feedback também. Eu coloquei para o pessoal lá um site que ele mostra os ataques de hackers em real time. É uma loucura. Mostrei para eles lá. Então, mas esse ataque de Israel não pode trazer uma resposta do bloco, inclusive então, é o que eu ia... É exatamente o que eu ia falar agora, mas a conclusão é, mediante a invasão da Rússia na Ucrânia, pouco se lixando para a OTAN e para os Estados Unidos, eu vou entrar, ele não vai responder, ele não pode fazer nada, eu tenho muitas armas nucleares, a minha inteligência é superior, meu efetivo é grande, e eu posso me segurar meses aqui com os bloqueios, eu vou fazer, fez. Do mesmo modo, o Xi Jinping já foi lá, deu um sobrevoo, tipo assim, vou vir, hein? Aguarda aí. Lembrando que a inteligência norte-americana disse, documento oficial, tá? Disse que até 2025 a China toma Taiwan. Não sou eu, Bittencourt, que estou falando, inteligência norte-americana. Até 25 a China toma Taiwan. Engraçado que a China tem um programa que é China Standard Made in China 2025 e China Standard 2030, que é o projeto de poder estabelecido pelo Partido Comunista Chinês. Eles estabeleceram lá em 94, que até 2025 eles seriam potência hegemônica. Eles iriam dominar o mundo econômico, tecnológico e financeiro. Vamos pensar assim, né? Produtos, produção, comercialização e tecnologia. Eles iam dominar o mundo, potência hegemônica. Então, olha que interessante, ele vai lá dar seu sobrevoo. Não, vão mudar, inclusive, a moeda que baliza todas as negociações no futuro vai ser a moeda chinesa. Exato. Aí vai lá, agora o Irã fala para Israel, o Irã fala para a Rússia, estamos com você, o que está sinalizando? Assim como você disse que não reconhece a autoridade sobre Jerusalém, nós estamos falando agora que a gente pode também ter uma ação te apoiando. Está vendo o checheno?
E o papel da Turquia? Porque a Olha Turquia agora, eu ia chegar lá. um É dos maiores agora. exércitos que tem, maior do que os exércitos da França, da Inglaterra. Exato. É gigante. A Turquia é um dos maiores fabricantes de drones militares, né, do mundo. Drones de ação militar são turcos, que inclusive são fornecidos para o Irã também, né? Enfim, olha que coisa interessante aqui, ó. A OTAN pediu para a Turquia bloquear o Mar Negro, para os navios russos não acessarem a Ucrânia através do Mar Negro. O que o Erdogan falou? Vou mexer nisso não. Não vou mexer nisso não. Por quê? A Turquia está e não está na OTAN, está e não está na Europa, está entre os dois mundos, como a Bíblia diz, né? Onde estavam as igrejas do Apocalipse, onde estava o trono de Satanás. Então a Turquia é interessante para a gente analisar. Veja como a igreja, acho que nunca foi fácil para a igreja de Cristo notar o fim dos tempos como agora, porque a sensação do fim dos tempos, a percepção dela às vezes muda, né, com o decorrer aí do curso da humanidade. Mas agora, com a crise sanitária, a crise econômica, a fome e agora esse rumor de guerra e o alinhamento dos países que são opositores de Israel. O grande inimigo de Israel é a Turquia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O grande perigo para Israel é a Turquia. O Irã é perigo para Israel, a antiga Pérsia? É perigo, mas o maior perigo é a Turquia. O próprio Erdogan disse em 2020 que marcharia para libertar Jerusalém dos judeus. Olha, que coisa interessante. E na Turquia está a cidade onde é o trono de Satanás. A gente sabe disso. Istambul, né? Istambul é uma das capitais que foram do Império Romano, a capital do Império Oriental, bem pode ser o lugar onde vai se levantar o anticristo muçulmano. É onde eu olho com tanta constância. Quando vem alguma coisa da Turquia, eu falo assim, meu Deus. Não acho que seja o Erdogan, eu não acho que o Erdogan seja o anticristo, não acho mesmo. Eu acho que ele nem tem idade para tal, né? Mas eu acho que ele usa essa questão de ser um grande califa como uma peça política, porque também está em baixa de popularidade, a moeda a turca está em grande problema, a economia russa está com problemas, né? A inflação turca é grande. Na Turquia, a economia está arrebentada. Arrebentada, está arrebentada. O CVD arrebentou a Turquia. Então ele usa essa questão para o próprio mundo muçulmano, que ele é um califa. Se você dá uma gugada aí, Erdogan califa, você vai ver muitas imagens produzidas em vários lugares, né? Azerbaijão, Turcomenistão, etc. Todos ali produzindo ele como um califa. E tem muito nessas aspirações messiânicas, tem muito no mundo inteiro. Mas quando vem algo ali da Turquia, uma fala dirigida a Israel, né, como nós sabemos que há um interesse com relação a Israel, a gente tem que prestar muita atenção nesse tempo agora. De novo eu falo, o espírito do anticristo está agindo fortemente no mundo agora, tudo está se alinhando e nós entramos numa janela profética muito forte. Eu acho que a igreja nunca teve tanta clareza dos sinais proféticos, né? Rafael, nós estamos chegando aqui já quase 1h10, mas tá tão bom, cara, que eu não quero te perder aqui, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista profético, por que há um interesse tanto por Israel? A gente sabe que, espiritualmente falando, Israel é o centro do mundo. Né? Os rabinos dizem, Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. Né? O Monte do Templo é o centro de Jerusalém, né? E o Santo dos Santos é o centro do Monte do Templo. A gente sabe que para que haja realmente o cumprimento da última semana, a semana da grande tribulação, tem que haver a reconstrução do templo. Você acredita que a reconstrução do templo ela se dará dentro do período da grande tribulação, ou seja, depois do tratado de paz assinado, que vai permitir isso, como resultado de uma grande guerra de Gog e Magog, e o mundo vai querer a paz? Você acha que a única razão por que Irã, porque Rússia, eles virão contra Israel é puramente espiritual, ou tem, além disso, questões econômicas, o solo de Israel? Então, o que você acha disso?
Perfeita pergunta. Eu acho que, na verdade, as questões econômica, política, cultural, etc., histórica, são adjacentes à central, que é a espiritual. Tudo que nós estamos vendo é espiritual. É espiritual. O que está acontecendo no mundo é espiritual. É espiritual. Não percam essa perspectiva. Tem a questão econômica, inclusive agora, fala da Rússia contra Israel, de não reconhecer a autoridade sobre Jerusalém, por causa do gás. Israel é um dos maiores produtores de gás, inclusive abastece a Europa. O Macron foi negociar com Israel, a Merkel foi negociar, na época ainda era ministra da Alemanha, foi negociar com Israel. Israel vende gás até para o Egito. Então, assim, realmente, tem uma questão econômica, tem uma questão política, geopolítica, claro que tem, mas a mola mestre disso tudo é espiritual. O que eu acredito? Eu acredito que até o próprio judeu, ele espera 3 coisas, né? Vamos pensar, focar no povo judeu. Ele espera 3 coisas do seu Mashiach, do seu ungido, né? do seu líder. Ele espera que ele promova a paz com seus vizinhos, vai ser um sinal, e Daniel nos fala sobre isso, né? Que ele vai firmar o acordo com muitos, né? E vai confirmar os que já estão diante de nós. Quer né? dizer, o anticristo, ele vai... né? E a gente crê que primeiro eles vão crer no falso Messias. No falso Cristo, exato. Então, eles esperam o quê? Ele vai promover a paz com os vizinhos, e nunca se falou tanto como agora na solução de 2 estados. Nunca se falou na solução de 2 estados envolvendo Israel e Palestina. Então, atenção. O que vai ser proposto no acordo de paz, né? Pronto, está aí um acordo de paz. Nunca na história os judeus tiveram tanto acesso ao Monte do Templo. Meus irmãos, os judeus estão orando no Monte do Templo. Os rabinos estão ensinando a Torá no Monte do Templo. Quando que na história você viu isso? E os próprios judeus já estão começando a aceitar a solução de 2 estados. De 2 estados. Então, veja, olha que coisa interessante. A outra coisa que eles falam é que ele vai colocar Israel em evidência no mundo. Israel estará em evidência. E olha, Israel não está em evidência. Quando na história que o Isaac Herzog, que o seu pai também já foi presidente de Israel, o atual presidente, Israel tem presidente, viu, gente? Israel tem primeiro-ministro, é um governo de coalizão, mas tem presidente, uma figura diplomática, meio simbólica, mas tem presidente. Quando na história, meu amigo pastor Lamartine, queridos espectadores aqui, quando na história você viu um presidente de Israel entrando em um país muçulmano, entrando no palácio de um príncipe muçulmano e tocando o hino de Israel. O hino de Israel é uma das coisas mais bonitas. Emirados, né? Que quer dizer, é um absurdo isso. Ele entra no Emirados Árabes, no palácio do príncipe herdeiro, se ergue a bandeira de Israel e toca o hino de Israel, uma banda ao vivo tocando o hino de Israel e o nome de Deus sendo honrado através do hino de Israel. E ali, um muçulmano em silêncio, respeito. Quando na história vocês viram isso? Gente, não, então Israel... Profético, viu? É muito profético, é muito. Está chegando. Está chegando. E qual é a terceira coisa? A construção do templo, porque a glória de Israel é o seu templo, né? Então, assim, eu vejo que até para o anticristo ter o respaldo, né, que eles vão entender que é o solucionador, que é um pacificador, que é um homem de uma envergadura que o mundo inteiro vai se curvar a ele, né? Que tanto vai conseguir o que ninguém conseguiu, né, Rafael? Vai conseguir o que ninguém conseguiu. Exato. Mas o caminho, veja como o espírito dele age, porque o caminho para ele está aí. Israel sendo honrado, a agricultura de Israel é um espetáculo, a economia de Israel é um sucesso para o que eles têm de geografia, de solo, para o que eles têm até de população. A economia de Israel é um sucesso. Israel está vendo cumprir promessas agora que seria dado a eles os tesouros escondidos, né? Que os teus filhos pisarão óleo. Floresceria, né? O deserto floresceria. Quem vai a Israel está tudo florescendo, né? Por conta da irrigação gota a gota, né? E tem então, agora, veja. Tem um detalhe, quando Daniel fala da última semana, que é a grande tribulação, ele diz que no meio primeiro ele faz uma aliança, mas no meio da semana
ele faz cessar os sacrifícios e as oblações e as oferendas. Olha, nunca é feito sacrifício e oferenda numa sinagoga. O centro da adoração da sinagoga é a Torá, é a lei. É a Torá, Para que tenha novamente sacrifício, tem que ter o templo. Então, vai ser reconstruído o templo. Então, é isso que você está falando. Ele vai fazer isso para os judeus o reconhecerem, né? Agora, eu não acho, uma coisa, a gente até conversou quando você foi lá no canal, eu comentei sobre isso também, a gente sempre conversa sobre isso. Eu não acho que vai ser um templo exclusivo. Não vai, eu não acho que vai ser. Vai ser um lugar para uma religião global, que é um lugar ecumênico, a exemplo do que a gente já tem hoje em Dubai, né? A gente já tem hoje o complexo da fé abraâmica, perdão, que tem ali uma mesquita, tem ali uma sinagoga e um templo cristão, convivendo, né, lá em Dubai. De Abraão, né? O Pacto de Abraão, né, o acordo da fé abraâmica, que inclusive é um acordo que ele é munido por uma instituição financeira. Hoje existe uma organização que capta recursos do mundo inteiro de empresas simpatizantes a Israel que financiam os acordos de Abraão. Nós vimos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos. Preparem-se, porque virá aí a Arábia Saudita, que detém a autoridade sobre o Monte do Templo, né? A Arábia Saudita já foi, né? Ou ainda não foi reconhecido. A Arábia Saudita também. Ela ia ser reconhecida, mas o Erdogan pressionou a Arábia Saudita. O Erdogan, o Irã e o Catar pressionaram a Arábia Saudita. Foi Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, né? Aí depois veio Sudão e Marrocos. Então, o que vai acontecer? Outros acordos virão, porque a organização da fé abraâmica, ela é bem organizada, e quem está captando esse recurso? Que algumas pessoas nutrem expectativa de que ele seja o anticristo, eu falo, não é. Mas, enfim, quem está capitalizando, né, buscando recursos, é o Jared Kushner, até hoje. Ele e o Friedman, que é um judeu que estava por trás dos acordos de paz, eles estão aí levantando recursos. Eu também não acho que ele seja, não. Ele não tem nenhum tipo de anticristo. Zero. Não. É só a Cabala está trabalhando ele para um contexto político, porque ele é cabalista, junto com a Ivanka, a filha do Donald Trump. Eles são da Cabala, né? É engraçado que o nome dele na Cabala é diferente. Mas, enfim, o que nós estamos vendo hoje é que ali, no Monte do Templo, vai ser um espaço que vai coexistir com a fraternidade humana, né? O Papa Francisco ele fala que o mundo precisa de uma fraternidade humana e eles já assinaram um documento da fraternidade humana, já está pronto, essa religião global. Então vai ter um espaço da fraternidade humana que o cristão ora, o espírita vai lá, se reúne, faz a oração dele que ele quiser. Qualquer um se reúne, porque é fraternidade humana. O homem está no centro, não é Deus. Não é uma figura de uma divindade, é o homem. E aí ele se conecta com a sua divindade. É ali, um templo ecumênico, uma fé global. E vai manter-se ali Aqsa, que é a mesquita islâmica, e vai se erigir, vai se levantar o templo judaico. Não, e eu acredito que vai manter, inclusive, o Domo da Rocha. O Domo da Rocha? Porque uma coisa que talvez você nunca tenha observado, o alinhamento da porta dourada é perfeita com o templo. E o alinhamento não é perfeito do Domo da Rocha. E eu já vi vários estudos a respeito disso, de arqueólogos, que o templo, para quem olha para o monte do templo, ele não ficará entre a Al-Aqsa e o Domo da Rocha, ele ficará à direita. Porque na época de Jesus, o camarada lá no Monte das Oliveiras, ele olhava através da porta dourada, né, da porta formosa, ele via os santos dos santos. Ele via o templo, né? Quando rasgou o véu, foi visto os santos dos santos. Então, eu acho que porque não iriam permitir destruir o Domo da Rocha, porque para os muçulmanos é ali naquela pedra que Ismael foi oferecido a Deus por Ibrahim, né? Então, essa é a minha opinião, tá? Obviamente, eu concordo. Mas não será necessário destruir nada. Vai ser construído um terceiro templo ali, no caso, né? Porque um é uma mesquita, o outro é uma Domo da Rocha, que não é uma mesquita, porque ninguém adora ali, e será construído o terceiro templo. E bem nesse sentido que você falou, sexta-feira, quem vai lá para adorar? Os muçulmanos. No sábado, os judeus, e no domingo, os cristãos.
Todo mundo vai ter acesso e vai ser realmente abertos espaço para todos, e o mundo vai clamar por paz, vai dizer glórias a este homem que fez tudo isso até o meio da tribulação, quando pega para capar, vai acontecer, né? Quando o Olha, bicho eu acho que pega. a gente precisa fazer uma segunda dessa, camarada. Fechado, fechado. Olha o limite aqui. Eu queria primeiro agradecer demais, pedir, gente, se você é meu seguidor, ainda não segue o Rafael Bittencourt. Vocês viram, ele é uma sumidade, sabe tudo de Puxa, geopolítica. É um homem de Deus. Vai lá, curte o Instagram dele, é Rafael Bittencourt, do mesmo jeito que estava lá. Eu vou botar na descrição aqui do link do vídeo, tanto o Instagram quanto o YouTube dele. Se você está aqui por conta do Rafael, ainda não me segue, eu peço que isso, humildemente faça mesmo. E a gente vai ter que fazer uma outra, talvez no canal dele, talvez no meu mesmo, fechado. porque esse momento é um momento que a gente precisa deixar o povo de Deus muito consciente sobre isso. Queria te dar a oportunidade, então, de dar suas últimas palavras e também terminar com uma oração aqui para a gente. Amém. Amém. Primeiro eu te agradeço, né? Obrigado pelo elogio. Não me sinto nem próximo de, de ser uma sumidade, Tudo verdade. mas obrigado, eu agradeço de coração. Olha, tem muitos apoiadores aqui lá do meu canal presentes. Fico muito feliz pelos comentários deles. Sabia que eles estavam comigo meio-dia no canal. Acabou lá, eles escreveram: Rafael, vai almoçar, que você vai entrar na live do Lamartine. Eu falei: opa, obrigado. Aí terminei, vim almoçar e estou aqui contigo. Agora, às 15 horas, eu vou estar entrando lá no meu canal. Quer dizer, daqui a pouquinho, né? Daqui a uma horinha, mais ou menos, eu estou ao vivo lá no meu canal do YouTube. Aqui no YouTube, Rafael Bittencourt, né? Rafael Bittencourt Oficial. Isso, Rafael Bittencourt Oficial, e também no Facebook, a página do Facebook é o mesmo nome, Rafael Bittencourt Oficial. Convido vocês a assistirem, vamos estar falando, vou atualizar o pessoal do que está acontecendo agora, né? Acompanhando aqui os veículos de comunicação direto lá da Ucrânia e também da Rússia, jornalistas, e vamos falar do Shemitah. E aí, durante o dia, eu faço outras inserções, mas, enfim, muito obrigado, fico muito honrado de poder ter contribuído aí com o crescimento, orientação de todo mundo, né? Vamos lá, vamos orar. Pai Celestial, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos agora, convictos, Senhor, certos da Tua bondade, do Teu cuidado, da Tua misericórdia. Oramos, Senhor, para que a Tua mão se mova na direção dos ucranianos, irmãos que estão agora sofrendo, inocentes, que estão no meio de todo esse jogo de interesse, desse conflito, que acabam sofrendo, vidas inocentes, famílias deslocadas, se tornam refugiados, perdem sua casa, seus bens. Nós nos compadecemos, Senhor, com esses irmãos e pedimos o Teu socorro, o Teu auxílio. A Tua palavra diz que Tua é a vingança, Senhor. E eu sei que quando o Senhor vier sobre as nuvens, o Senhor vem com grande poder, com grande glória, para acabar com esse sistema maligno que rege a terra, que o Senhor mesmo disse que o mundo está morto no maligno. Nós, como igreja, Senhor, queremos fazer a diferença, e aqui estamos orientando o Teu povo, recebendo também instrução do Senhor, edificando e fortalecendo as pessoas, orientando com informações, Senhor. Pedimos que, acima disso tudo, esteja a Tua mão nos dando paz e coordenando as nossas ações. Assim, a gente tem uma ideia, uma imagem, a gente enxerga ainda por sombras, Senhor, algumas coisas, mas Tu que sabes de todas as coisas, possa conduzir o Teu povo, a Tua igreja, a se posicionar para não ser posicionada, a agir com amor, mas com poder e autoridade, Senhor. Que a Sua igreja nessa terra, nesse tempo, a igreja brasileira, possa erguer as mãos sobre os céus, para a Ucrânia, para a Rússia, para todas as nações, e declararem, Senhor, que aqueles que precisam ser salvos, que o Senhor deu uma oportunidade, que eles se curvem ao Teu senhorio e ao Teu poder. Pai, eu oro também sobre os irmãos que estão nos acompanhando, que cada um deles tenha paz no coração, porque são tantas notícias ruins, dolorosas, incertezas, inseguranças, mas que eles estejam firmados na rocha, na pedra de esquina, Senhor, que eles estejam firmados olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a paz que excede a todo entendimento esteja no coração dos Teus filhos, que eles não fiquem preocupados com a agenda dos homens, mas com a agenda do Cristo, do Messias que conduz a nossa vida, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado pelo canal do pastor Lamartine, obrigado por ele ser um instrumento, obrigado pela sua esposa, a igreja que o Senhor confiou. Continue sustentando o seu filho. Senhor, livra ele da queda, livra ele do erro, fortaleça o Teu filho, dê ele coragem, ainda
dá mais entendimento, Senhor, poder que vem do Senhor para alcançar mais vidas e mais famílias. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu glorifico por essa oportunidade e faço isso no nome do teu filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Rafael, querido, que live sensacional. Glória Quero a Deus. te agradecer por compartilhar os seus conhecimentos, por estar sempre antenado, trazer coisas novas para a gente. Amém. Quero agradecer essa imensa multidão de pessoas que passou aqui. Quero declarar o amor de Jesus pela sua vida, declarar que Deus está no trono. Não é tempo de ficar com medo, porque a igreja de Cristo tem que se levantar forte, porque a resposta para os anseios do mundo, quem tem somos nós, povo de Deus, que conhece a palavra, que discerne os tempos. Então, fique firme, busque ao Senhor, prepare-se para o encontro com o Senhor, porque depois disso tudo, nessa guerra, nesses problemas, o Senhor virá e ele virá vencedor. Então, eu quero te abençoar, te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo para muita gente, todo mundo dando bastante likes, todo mundo curtindo o sininho. Gente, vamos levar essa live para que muita gente no mundo inteiro possa receber a palavra, inclusive os brasileiros que estão lá na Ucrânia, que eu recebi alguns vídeos e muitos estão sofrendo e com temor. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos na Ucrânia e que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Beijo grande para todo mundo. Rafael, beijo para você. Boa viagem para São Paulo, viu? Obrigado. A gente vai marcar de se vir aqui à igreja um dia para que legal. fazer o meu podcast e para pregar no domingo. Que legal. Ficarei muito honrado. E cantar Fechado. Um beijo em todos. Fiquem com Deus, gente.